Agora queria falar com vocês um pouquinho sobre Nicolas Ferreira. Teve uma entrevista importante dele recentemente em que ele deixou em aberto, de certa forma, o futuro dele no PL. O deputado federal Nicolas Ferreira deixou em aberto o futuro dele no partido se ele não tiver controle da chapa montada para disputa nas eleições em Minas Gerais. Ele não citou nomes diretamente, mas disse que quer evitar a eleição de candidatos não alinhados aos valores dele. O presidente do PL em Minas admite o mal-estar, mas disse que Nicolas está coberto de razão nessa discussão. O deputado federal Domingos Salvio disse também que a negociação com os deputados em mandato tira espaço e força de novas lideranças para o partido. De acordo com ele, outros deputados do partido na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais se juntam a esse coro de Nicolas. Ele que afirmou ter levado as reclamações dos parlamentares ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que a Carla lembrou, a entrevista importante que deu também aqui ao longo da fala dela. Eu queria te ouvir agora, professora, sobre esse futuro de Nicolas Ferreira, que sabe o peso que ele tem em termos de popularidade, como que vem se posicionando, como que a gente pode ler essa fala dele, então, dizendo que pode sair do partido se não tiver esse alinhamento? Bom, para começo assim, de conversa, eu acho que é um blefe, né? Não é de fato a possibilidade de que ele vá sair, isso não está nem colocado. Isso não vai acontecer. Mas, basicamente, o que esse blefe significa? Como, enfim, na política não existe nenhum movimento que ele é ingênuo, né, ou aleatório, né? O que significa é o seguinte: Nicolas Ferreira vai mostrando que ele vai ganhando capital político e vai ganhando mais espaço de negociação. Basicamente, o que ele está dizendo é: eu ajudo a eleger outros políticos no Estado, porque eu puxo o voto, então eu tenho que ter mais gerência sobre quais são os nomes que estão colocados ali. Isso de fato é verdade, isso ele faz de fato, mas a verdade é que, no final das contas, isso quer dizer o seguinte: olha, eu estou deixando, eu entendo dessa maneira, eu estou deixando de ser aquele político jovem, promissor, para cada vez mais ter experiência e trilhar um futuro político com, digamos, sendo um nome próprio, né, tendo um caminho próprio e até com a possibilidade de ser mais independente do partido. Então, eu acho que basicamente é isso, é um aceno. Agora, isso acontece no momento em que o Nicolas fez aquela, eu não sei nem como dizer, aquela caminhada, né, que resultou até numa coisa trágica, que foi, enfim, as pessoas têm sido atingidas, algumas pessoas, por um raio ali em Brasília, né, já que estava ali no momento de chuva. Então, no final das contas, o que o Nicolas está fazendo é tentar mostrar a sua força política, né, e reivindicar com isso, já que ele aumenta seu capital político. E o Nicolas Ferreira, vale dizer, aumentou seu capital político nesse processo de prisão do Bolsonaro. Porque poucos políticos bolsonaristas tiveram esse processo, né, de aumentar seu capital político com a prisão do Bolsonaro. E o Nicolas foi muito hábil em fazer isso, inclusive fazendo uma defesa, né, do Bolsonaro, voltando ainda aquela agenda sobre anistia, etc. Mas conseguiu isso. Então eu acho que de uma certa maneira, ele cobrando para o PL aquilo que, digamos, ele acha que merece mais do ponto de vista político. E para você, Carla, é blefe? Não é blefe? Sabemos da importância de Minas Gerais para a eleição como um todo. Como que está a participação de Nicolas nisso? O blefe é um pouco do que a professora falou, assim, é mostrar também um pouco da força que ele tem, né, e reivindicar essa força mesmo, né. O Nicolas, que fez recentemente aqui a marcha para Brasília, mostrando ali, ele tem projetos de curto, médio e longo prazo, né, ele é uma liderança que tem, digamos assim, ele está construindo ele tem já tão jovem, um capital político forte dentro do PL, a ponto dele fazer, digamos assim, também essa pressão no Valdemar, que é o presidente do partido, né? Em última instância, o Nicolas pode dizer ao Valdemar, ou aqueles ou eu, o Valdemar vai rifar 10 e vai continuar com o Nicolas se ele precisar, entendeu? Então, assim, é claro que ele sabe, quando ele dá uma declaração pública, né, numa entrevista falando sobre isso, que ele poderia sair do partido, uma demonstração de que, olha, eu vou trazer muito voto, você vai querer? Então eu vou ter que ter mais voz aqui, eu vou ter que ter mais poder de decisão aqui, do que eu, né, acabar elegendo quem eu não concordo. Enfim, acho que ele usa o momento, ele está usando essa agenda, né? O Nicolas, que tem aí um racha também com a família Bolsonaro, mas é muito próximo da Michelle, né? Assim, e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, não tanto dos filhos, mas do Bolsonaro e da Michelle. Ele é próximo à Michelle, que
posta e reposta tudo do Nicolas, enfim, tem aí uma admiração pelo deputado mineiro, a ex-primeira-dama, ela mostra que ele vai ser um político, enfim, ela defende muito mais do que ela ainda não fez com o Flávio, né? Mas eu acho que o Nicolas tá falando mesmo para mostrar a força no palanque, lembrando que ele está sendo também, de uma certa forma, pressionado por gente que queria que ele fosse candidato ao governo, né? E ele, por enquanto, não quer, enfim, quer ainda não tem idade para o Senado, mas deve fazer uma votação expressiva para deputado. E aí, eu acho que é isso, é ele mostrando que ele quer ser, digamos assim, respeitado pelo tamanho que ele de fato tem como um puxador de votos, né, Nath?